O nosso assunto agora é infraestrutura portuária e transporte. Comigo aqui no Jornal Times Brasil, Anderson Pomini. Ele é presidente do Porto de Santos, o maior da América Latina. Anderson, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer ter você aqui com a gente. Eu quero começar falando exatamente dessa expansão no Porto de Santos. Eu sei que hoje foi o segundo dia de uma visita da Agência Nacional de Transportes Aquaviários ao Porto de Santos, justamente por conta desse projeto. Como é que foi a visita e em que pé que está isso? Excelente. Boa noite, Cris. É um prazer estar aqui com vocês, nesse canal que divulga muito bem as notícias empresariais. Obrigada. Porto de Santos, hoje ele tem uma área com 7,8 milhões de metros quadrados. O nosso projeto, pensando no Porto do Futuro, é ampliarmos para 20 milhões de metros quadrados. Daí a importância da participação da Agência Aquaviária, que é a ANTAQ, para estudar em conjunto com o complexo portuário o crescimento de um porto que nós precisamos. O ano passado nós movimentamos 180 milhões de toneladas e o porto cresce em média 10% todos os anos. Então nós precisamos, para atendermos a força do nosso agro e principalmente a boa capacidade de importação dos produtos industrializados, ampliarmos esse porto pensando 20 anos à frente. Vocês vão aumentar em 150% o tamanho do porto. Perfeito. E isso, evidentemente, aumenta muito a capacidade de vocês receberem e também de embarque e também desembarque de navios, óbvio. Isso mesmo. É o maior equipamento de infraestrutura do hemisfério sul, o Porto de Santos. 30% da corrente comercial brasileira passa pelo porto. Então, nós precisamos projetar um porto que atenda esse gráfico crescente de todas as cargas para os próximos 20 anos. E esse aumento, ele atende exatamente essa demanda, porque o porto representa a economia, o PIB, a taxa de desemprego, maior número de pessoas empregadas, maior o consumo, maior a importação. E principalmente a força do nosso agro, que representa 52% dessas 180 milhões de toneladas que nós movimentamos no ano passado. Vocês vão ter que realocar moradores locais no entorno em função desse projeto, de tão grandioso que ele é? Sim, algumas famílias. Numa região conhecida como Vila dos Criadores, são 500 mil metros, à margem direita do Porto de Santos, é uma área com boas características para a operação portuária. E para isso, o nosso acordo com essas famílias é trocarmos chave dessas casas, que são simples, algumas palafitas, por chave de casas dignas com infraestrutura adequada. Então, é uma responsabilidade do porto, que é a chamada responsabilidade habitacional. Isso já foi autorizado? Já. Vocês chamam de nova poligonal esse projeto, é isso? Perfeito. E por que esse nome? A área do porto é conhecida como poligonal, chamada zona primária. É uma área de infraestrutura do interesse nacional. Então, todo o complexo portuário recebe esse nome, Poligonal do Porto. Hoje, de 7,8 milhões, daqui a alguns meses, 20 milhões de metros quadrados. Ou seja, toda essa área, o governo federal, através da Autoridade Portuária de Santos, passou a entender que deverá integrar a Poligonal do Porto, destinada à operação portuária. Qual é o custo previsto para essas obras? São vários. O Porto de Santos, ele tem um programa de investimento de 12,5 bilhões de reais para os próximos 5 anos. É o maior investimento da história do Porto, porque o governo federal passou a entender que o complexo portuário, ele, além de ostentar a boa capacidade de janela conectada com 200 países e 600 locais de destino, estimula o crescimento principalmente do investimento da operação portuária local, gerando renda, gerando emprego. Ou seja, de nada adianta nós aumentarmos a produção do agro em média 20% ao ano, se nós não tivermos essa janela de forma adequada para a boa infraestrutura e o escoamento desses produtos. E quando começam as obras? Já a partir do segundo semestre. São várias obras. Primeiro, túnel Santos-Guarujá, conectando as duas margens, uma obra projetada há mais de 100 anos e que agora vai sair do papel. Altamente necessária. Muito necessária, porque conecta as duas margens do porto, mas interfere positivamente na vida de 2 milhões de habitantes do litoral. Hoje mesmo as pessoas estavam aguardando 1h30, 2 horas na balsa. Então, esse túnel,
1 minuto e 30. A Balsa Santos Guarujá. Balsa Santos Guarujá. Ele vai impactar positivamente na vida de 27 mil pessoas que atravessam entre Santos e Guarujá e 80 mil pessoas que cruzam todos os dias esse canal. Então, uma obra infrarrodoviária. Essa é a primeira obra de todas? Essa é a mais importante obra do Brasil, parceria do governo federal com o governo do estado. Ou seja, tanto o presidente Lula e o governador Tarcísio, à mesma mesa para efetivamente executarmos essa obra projetada há mais de 100 anos. Mas não é só, o aprofundamento do canal, que permite a entrada dos grandes navios, os chamados 366, principalmente vindo com produtos da China, da Ásia em geral, mas também as perimetrais. Então, tudo isso, 12,5 bilhões, maior investimento da história do Porto Santos. E essa obra especificamente desse túnel, ela começa quando? Ela também começa nesse segundo semestre? Começa. O edital já está publicado. Em junho, julho, nós faremos a escolha da empresa, será uma licitação internacional, porque essa tecnologia, ela não existe ainda no Hemisfério Sul. Então, portanto, licitação internacional. Em agosto, nós faremos o leilão, dentre as empresas selecionadas, início e implementação do canteiro da obra em novembro desse ano. E término? 3 anos e meio, 860 metros de canal, por debaixo do mar. Então, veja a complexidade. Sem dúvida. Conectando Santos a Guarujá e, principalmente, interferindo na boa logística. 20 mil caminhões chegam todos os dias no Porto de Santos. 5 mil circulam 45 quilômetros. Emitem 70 mil toneladas de CO2 todos os anos. Pelo túnel, 1 minuto e 30. Então, o impacto positivo na infraestrutura em favor da logística brasileira é incalculável. O total de cargas transportadas pelo Porto de Santos no ano passado chegou aí muito próximo de 180 milhões de toneladas. É o maior volume anual até hoje da história do Porto de Santos, se eu estiver correta. Tem como a gente dimensionar isso para que as pessoas consigam entender de fato o que representa 180 milhões de toneladas, o que representam isso? Tem, é muita coisa. Bom, primeiro, corresponde a 30% da corrente comercial brasileira. Tudo que a gente produz, importa e exporta, 30% corresponde a 180 milhões de toneladas. O Porto de Santos arrecadou para o país, o ano passado, mais de 200 bilhões de reais. O orçamento do Estado de São Paulo está perto de 370 bilhões de reais. Então, veja a complexidade. Mas o melhor exemplo, para que as pessoas nos entendam, é um navio, grande navio, esse cargueiro de 366 metros, ele transporta, em média, 14.400 contêineres, o que equivale a 7.200 caminhões enfileirados. Se eu levasse em consideração uma fila desses caminhões, essa fila começaria em Santos e terminaria em Campinas. Nossa. Único navio. Então, veja a complexidade e a importância do bom funcionamento com a eficiência do Porto de Santos. É impressionante. E desse total, o volume maior é de embarque de contêineres ou é de descarga? Entre importação e exportação, que é o que eu quero entender. As porcentagens, elas são mais ou menos equivalentes ou parte do movimento é mais para mercado interno? Como isso se dá? Equivalentes. Dos 180 milhões de toneladas, nós exportamos 52%, o nosso agro. A força do nosso agro, que é exportada para a China, para os americanos, para a Ásia como um todo, mas principalmente para a China, ela representa 52%. O Porto de Santos é um hub multipropósito. Ele movimenta todas as cargas. Então, cerca de 5,5 milhões de contêineres todos os anos e principalmente a exportação dos agros. Mas movimenta também suco de laranja, soja, café e uma curiosidade, cada 10 copos de suco de laranja que são consumidos no mundo, 8 passam pelo Porto de Santos. Nossa. E são produzidos no Brasil. 80%. Cada 10 xícaras de café que são consumidas no mundo, 5 são produzidas no Brasil e passam pelo Porto de Santos. Esses dados revelam a pujança e a importância do Porto de Santos para a economia mundial. Se o nosso canal do Porto de Santos for interditado por 3 dias, a China passa a ter dificuldade de alimentar a sua população.
É impressionante. Então, você já falou aqui para a gente, são 20 mil caminhões todos os dias, um dado nacional que indica que 30% da corrente comercial do país passa pelo Porto de Santos, deu esses outros números aqui. Em termos de valores, a gente está falando de quanto exatamente? 180 milhões de toneladas, se a gente levar em consideração todo o produto que é importado e exportado, com base nos impostos que foram gerados, só de impostos gerados para o país, foram mais de 200 bilhões de reais. Se eu fizer um cálculo rápido... Isso você está falando em um período de quanto tempo? Período anual. Por ano? 12 meses. Em 12 meses, tá. Então, se eu levar em consideração que a média de impostos gira em torno de 5% a 10%, ou seja, nós arrecadamos mais de 200 bilhões de reais, é só fazer um cálculo sobre esses impostos e eu terei o número do que passou pelo Porto de Santos em relação à economia. 30% da corrente comercial brasileira. É muita coisa. Esse porto, ele é importante para o mundo, para a navegação mundial e é o maior do hemisfério sul. Então, daí a importância desses investimentos que foram anunciados recentemente, para que o porto se apresente com eficiência, com boa tecnologia e atenda à demanda crescente de movimentação de todas as cargas. Anderson, muito obrigada, é um prazer te receber aqui. Eu imagino que você tem muito trabalho no dia a dia do Porto de Santos, né? Bastante. Obrigada. E venha conhecer o Porto de Santos. Eu conheço já, mas irei de novo. Obrigada, viu? Muito obrigada.